E se a escolha mais importante da história não tivesse sido um privilégio, mas uma condenação? Essa pergunta quase nunca é feita em voz alta. Não porque seja difícil de formular, mas porque a resposta incomoda. Se Deus é justo, se Ele governa tudo, por que escolher um único povo e não todos? Por que um nome específico, uma linhagem específica, uma nação pequena, frágil, instável, em vez da humanidade inteira? Essa pergunta parece simples, mas ela esconde algo mais profundo. Porque a escolha de Israel não revela favoritismo, ela revela custo. E quanto mais você entende essa escolha, mais claro fica. Ninguém em sã consciência pediria para ser escolhido. A história começa sem distinções. Não existe povo santo. Não existe nação separada. Existe apenas humanidade. Um mundo recém-criado, cheio de potencial, que rapidamente se quebra. A confiança se rompe, a ordem se desfaz. A relação entre Deus e o homem se fragmenta. Tentativas de recomeço surgem, mas o padrão se repete. Sempre que a humanidade tenta se organizar sozinha, ela constrói algo que aponta mais para si do que para o céu. O resultado é dispersão, divisão, silêncio. Nesse momento, algo decisivo acontece. Deus não abandona o mundo, mas muda radicalmente a forma de agir. Em vez de falar com todos ao mesmo tempo, Ele escolhe falar com um. Essa decisão é o ponto de tensão da história. Porque não é uma escolha óbvia, não é estratégica aos olhos humanos. Não envolve poder, influência ou estrutura. O homem escolhido não governa nada. Não lidera exércitos, não possui território, não carrega a linhagem nobre. Ele vive sem garantias e ainda assim é chamado, não para dominar, não para conquistar, mas para confiar. A promessa que ele recebe é grande demais para alguém tão pequeno, uma promessa que não se limita a ele, mas aponta para algo muito maior. Desde o início, a escolha carrega um detalhe inquietante. Ela não fecha portas, ela abre caminhos, mas abrir caminhos tem um preço. E esse preço começa a ser cobrado cedo. Com o tempo, a promessa gera um povo, mas esse povo não nasce forte. Ele nasce vulnerável, cresce fora da própria terra, se desenvolve sob domínio estrangeiro, aprende a sobreviver antes de aprender a governar. A escolha não acelera a história, ela a torna mais difícil. Libertação vem, mas não traz estabilidade imediata. A liberdade empurra esse povo para o deserto, um lugar sem controle, sem previsibilidade, onde cada dia depende de algo que não pode ser visto. É ali que a identidade começa a ser moldada. Leis surgem não como instrumento de poder, mas como limite, como separação, como lembrete constante de que esse povo não vive segundo a lógica comum. Enquanto outras nações constroem impérios pela força, Israel constrói identidade pela obediência. Isso cria tensão permanente, porque viver de forma diferente gera conflito com tudo ao redor. Guerras acontecem, conquistas e perdas se alternam, o povo se estabelece, mas nunca se torna dominante. E sempre que tenta ser igual aos outros, algo se rompe. A escolha se torna mais pesada com o tempo. Profetas surgem não para elogiar, mas para confrontar. Cada erro é exposto, cada desvio é denunciado, cada injustiça é tratada como traição da aliança. Ser escolhido não significa ser protegido do erro, significa ser responsabilizado por ele. E então vêm as consequências. Derrotas militares, quedas políticas, exílios. O povo é arrancado da própria terra. O templo é destruído, a identidade é ameaçada. Ainda assim, algo estranho acontece. Mesmo espalhado, mesmo oprimido, mesmo sem poder, esse povo não desaparece. Impérios surgem e caem ao redor. Culturas tentam absorvê-lo. Deuses estrangeiros tentam substituí-lo. Mas a narrativa permanece. Não porque Israel é forte, mas porque carrega algo que não pode ser destruído. A promessa continua viva, mesmo quando tudo parece perdido. Então, quando tudo indicaria uma nova intervenção, o inesperado acontece. A voz se cala, nenhum novo profeta surge, nenhuma nova palavra é registrada, nenhuma direção clara vem do céu. O povo continua existindo, os rituais continuam, as tradições permanecem, mas o silêncio se estende. Gerações nascem e morrem sem ouvir uma nova revelação. O mundo ao redor muda rapidamente. Novos impérios assumem o controle, novas ideologias surgem, novas pressões ameaçam a identidade. E mesmo assim, o céu permanece fechado. Esse silêncio não é abandono, é tensão acumulada. A fé passa a depender apenas do que já foi dito, do que foi prometido, do que ainda não se cumpriu. A expectativa cresce, a espera se torna parte da identidade. O povo aprende a viver entre o passado e o futuro, entre a promessa antiga e o cumprimento que não chega. E quanto mais o tempo passa, mais perigosa se torna essa espera. Porque quando a fé se apoia apenas na memória, ela pode se transformar em tradição vazia. O silêncio cria sede, e a sede cria expectativa. Algo precisa acontecer, mas ninguém sabe quando, nem como.
E é exatamente nesse ponto, quando ninguém espera mais uma ruptura real, que a história muda novamente. Mas não da forma grandiosa que se imaginava. Não vem com exércitos, não vem com coroas, não vem com domínio político. A ruptura vem frágil, humana, silenciosa. O cumprimento da promessa não exalta Israel. Ele o redefine. Tudo o que o povo carregou por séculos aponta para fora de si mesmo. A escolha nunca foi sobre exclusividade. Sempre foi sobre revelação. Israel não foi chamado para concentrar Deus. Foi chamado para apontar para Ele. A linhagem escolhida não termina em poder nacional. Ela se abre para o mundo. E isso muda completamente a pergunta inicial. Deus não escolheu Israel porque era melhor, mais fiel ou mais digno. Ele escolheu um povo pequeno para mostrar que o plano nunca dependeu de força, número ou domínio. Cada sofrimento, cada exílio, cada silêncio fez parte de um caminho. Nada foi desperdiçado, nada foi aleatório. A permanência de Israel não prova favoritismo, prova propósito. O mundo nunca foi excluído. Ele estava sendo alcançado por um caminho lento, doloroso, mas irreversível. Israel nunca foi o destino final. Foi o meio. A escolha não foi um prêmio, foi um peso. E talvez a pergunta correta nunca tenha sido: por que Deus escolheu Israel? Mas sim: você aceitaria ser escolhido se soubesse que isso custaria tudo? Porque essa escolha não apenas mudou um povo, ela mudou o mundo.